E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar e vamos voltar a falar do caso Marielle, que no próximo dia 14 de março se completa 6 anos. 6 anos da morte da Marielle e do Anderson. Eu venho fazendo desde lá uma ampla cobertura com vocês a respeito desse tema e agora é inevitável tratar de uma questão que está sendo bastante proliferada na internet, né? Novamente se voltando ali a associar o nome do Carlos Bolsonaro com a morte da vereadora. Isso começou, gente, porque um advogado chamado Roberto Bertoldo, que é bem conhecido em Brasília, bem conhecido no meio político, ele deu uma entrevista para a TV Fórum, da revista Fórum, dizendo que uma parlamentar disse a ele que Carlos seria o responsável, o mandante da morte da Marielle. Tá? Vamos assistir rapidamente o trechinho em que Roberto Bertoldo conta isso, e aí a gente pode especificar algumas coisas depois, né? Quem que seria essa deputada, já é sabido qual é o nome dela, né? E também dar uma noção temporal de quando exatamente ele recebeu essa informação. Assistam. Mas a história é a seguinte, ela me procurou algumas vezes dizendo que o mandante do crime da Marielle era o Carlos Bolsonaro, teria sido o Carlos Bolsonaro. Foram várias vezes, e eu falava, você tem provas? Ela falou, tem. Eu falei, mas quais são as provas? Ela falou, quem sabe dessas provas é o general Santos Cruz. Aí eu falei, mas me traz para eu ver até que ponto essas provas têm consistência, têm musculatura. E ela não me trouxe essa documentação, mas continuava muito incomodada e dizia, foi o Carlos quem mandou matar a Marielle. Assim como ela dizia também, o Bolsonaro vai dar um golpe, o Bolsonaro quer dar um golpe. Isso, eu acho que foi no ano de 2021, ou 2020, não. Qual foi o primeiro ano do governo? No primeiro ou segundo ano do governo Bolsonaro, não sei exatamente qual a data. Mas foi nesse período, foi primeiro e segundo ano que ela insistia com essa história. E aí eu disse a ela, o Moro ainda era, sempre o Moro, né? Volta para a história, o Moro era ministro da Justiça à época. E eu falei, por que você não vai conversar? Ela vai conversar com o Moro e apresenta para ele. Você é amiga dele? Ela era muito amiga dele. Muito amiga, falava quase diariamente. Eu falei, vai ao Moro e conta essa história. E ela foi, voltou no dia seguinte na minha casa, eu falei, e daí, o que o Moro falou? Ela falou, não vou falar mais nada, Roberto. Porque se eu não tenho apoio do ministro da Justiça para apresentar essas provas, eu não vou ter apoio de ninguém. Daí eu falei, então, se você tem medo, não faça. Né? Muito embora eu penso que você deveria trazer o que você tem de informação a respeito disso. Porque se de fato o filho do presidente é o responsável pela morte de uma política de oposição àquele grupo, não pode ficar, ou que não fosse uma política, ou fosse qualquer pessoa, ou que não fosse um filho de presidente, ela é uma parlamentar federal, eu acho que ela tinha a obrigação de trazer. Mas o medo dela de passar por todas as espécies de violência que ela reportava que os Bolsonaro eram capazes de fazer, não deixaram com que ela falasse essa história. Então, a história é essa. Eu acho que precisa ser investigado. E um detalhe muito interessante. Então, semanas depois, o Santos Cruz pede demissão, ou foi demitido. Ele sai do governo. Isso foi no começo do governo Bolsonaro. Foi às vésperas da demissão do Santos Cruz, que eu não lembro quando foi. Gente, vamos lá. De quem o Roberto Bertoldo ele está falando? Ele está falando da sua ex-cliente, a deputada federal Joyce Hasselmann. Essa informação de que a Joyce teria dito para algumas pessoas que tinha evidências claras de que o Carlos era o mandante no caso Marielle, ela já tinha saído em alguns lugares. Para mim, ela tinha passado despercebida. Eu fui atrás de forma retroativa para ver se realmente havia uma sustentação
sustentação nisso, mas em outros trechos também dessa própria entrevista do Roberto Bertoldo, quando ele é confrontado ali sobre, né, se seria a Joyce, ele não nega a informação e tudo mais, ele está se referindo a Joyce. O que a gente tem muito de novo aí é justamente uma citação de que quem teria provas a respeito disso é o general Santos Cruz, que deixou o governo, ele não se recordava da data, o general Santos Cruz deixou o governo em junho de 2019. Então isso tudo teria acontecido ali no primeiro mandato do Jair Bolsonaro, no primeiro ano de mandato do Jair Bolsonaro, ok? Tanto a Joyce quanto o Santos Cruz foram questionados lá pela reportagem e não deram nenhuma declaração. Me chamou a atenção o Santos Cruz não negar, né? Me chamou bastante a atenção ele não negar que tinha algo com relação a isso, tá? Gente, é o seguinte, desde que iniciou a investigação do caso Marielle, eu sou muito cuidadoso aqui de trazer tudo que tá lá nos autos do processo, conforme foi divulgado e tudo mais, e também me coloco contra a criação de especulações. Tem gente que vai aí vomitando certezas a respeito do caso, sem nem estar antenado dele, quando o papel de ninguém é, né, pagar de investigador de polícia e tudo mais. Tá? Eu tô trazendo isso pela repercussão que teve e também por um outro ponto muito importante, tá? Eu já adianto, não acho que o Carlos seja o mandante, eu acho que a versão de que o Brasão é o mandante ela faz mais sentido, né? Há poréns que eu coloco aqui pra vocês no final, nesse meu achismo, deixando claro que é um achismo. Agora, o Carlos chegou sim a ser investigado, né? Essa informação foi divulgada com exclusividade no final do próprio ano de 2019, pela Rádio CBN, de que o Carlos era um dos alvos dos investigadores, né, porque havia ali alguns atritos dele com a Marielle. E existem uma série de outros ingredientes que associam, sim, a família Bolsonaro a este caso, né, que fazem com que, sim, seja totalmente compreensível e aceitável que se debata esta questão. Vamos a uma lista muito breve das relações. Rony Lessa, né? O sujeito que atirou, que matou a Marielle e o Anderson. O outro, que era o Elcio Queiroz, estava dirigindo o carro e fez uma delação premiada em que alegou que não sabia quem eram os mandantes. O Rony Lessa morava no condomínio do Bolsonaro. Até aí, quando isso aconteceu, eu falei, gente, calma. Existem coincidências, ok? Bom. Posteriormente ficou revelado que o Giniton Lages, que era o titular da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, confirmou que a filha do Rony Lessa teria tido um relacionamento com o Jair Renan Bolsonaro, com o filho do Jair. Já chama mais a atenção, né? Um condomínio de 100 casas, você pode até morar no mesmo condomínio, mas já há ali uma relação entre dois integrantes das duas famílias, que fica aquele papo, não nos conhecemos, ainda é muito possível, mas... E o Bolsonaro, quando vem desmentir em público, diz que meu filho pegava o condomínio inteiro. Então, assim, não se ajuda também, né? Não se ajuda também. E o Giniton Lages, que estava à frente da DH, eu já fiz várias críticas ao trabalho dele com relação ao caso Marielle e tudo mais aqui pra vocês, porque havia muitas inconsistências, ele embarcou em versões furadas, acredito que não por mau caratismo, no caso dele, ok? De qualquer forma, quando ele faz essa afirmação, ao que tudo indica é porque você tinha algumas ligações feitas entre uma casa e outra que levaram, né, a essa versão de que era por causa do relacionamento dos dois, certo? Do suposto relacionamento dos dois, da filha do Rony Lessa e do Jair Renan Bolsonaro. Em 2009, voltando 15 anos atrás, o Bolsonaro intercedeu para que o Rony Lessa fosse priorizado no atendimento na Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação, a BBR. Tá? Ele era patrono nessa instituição e o Rony Lessa tinha perdido em um atentado a sua perna. Então, né, querendo entrar na associação para poder receber um tratamento, foi o Bolsonaro que fez essa ponte, tendo bastante trânsito lá dentro. Então, assim, mais uma associação entre os dois. Voltando algumas décadas atrás, em 1995, o Jair Bolsonaro foi assaltado lá do Rio de Janeiro. Ele teve a sua moto e a sua arma roubadas. A arma que estava com ele supostamente para protegê-lo acabou sendo levada também pelo assaltante. A polícia do Rio fez uma ampla mobilização para recuperar os bens do Jair. Uma ampla mobilização, dezenas de policiais foram destinados a isso. Recuperaram, né? Uma história confusa, mas conseguiram recuperar. E aí, quem que ficou encarregado na polícia
porque o Rony Lessa fazia parte da instituição, quem que ficou encarregado na polícia de levar os bens de volta ao Bolsonaro? Na casa em que ele vivia lá em Vila Isabel. O Rony Lessa. Isso também foi revelado muito posteriormente. Ok? Além dessa associação com o Rony Lessa, essa associação toda com o Rony Lessa, as relações ali com grupos paramilitares, com milícias da família Bolsonaro com esses grupos, que são os principais suspeitos da morte da Marielle. E em particular com setores desses grupos paramilitares que foram alvos quase como mais prováveis mandantes durante boa parte dessa investigação. Eu estou me referindo ao Escritório do Crime, aquele grupo de matadores de aluguel, e ao Adriano Nóbrega. Tá? O Adriano Nóbrega, ele, um dos mais famosos milicianos do Rio de Janeiro, ele... vamos lá, né? Muita coisa. Foi homenageado pelos filhos do Bolsonaro, a mãe dele trabalhou pro Flávio Bolsonaro, a ex-mulher dele trabalhou pro Flávio Bolsonaro, a família inteira dele trabalhou pro Flávio Bolsonaro no gabinete. E tá, as acusações contra o Flávio sobre rachadinha e lavagem de dinheiro, o principal ponto de lavagem, além daquela loja da Copenhagen, um shopping na Barra da Tijuca que eu não me lembro o nome, você tinha também uma pizzaria no meio, seria através da família da família Nóbrega, certo? E aí teve aquela morte estranhíssima do Adriano Nóbrega na Bahia, no comecinho de 2020, comentei muito com vocês e tudo mais. O Adriano acabou sendo descartado como mandante, como executor e como mandante também, certo? Isso acabou sendo retirado lá da investigação, não se encontrou provas e tudo mais. Mas é natural que isso traga uma suspeita, né? O tipo de gente que você transita e tudo mais. Teve o caso do porteiro do prédio, né? Que foi revelado também que na hora que o Elcio Queiroz, o motorista do carro, entrou no condomínio para encontrar o Rony Lessa, o executor, para eles saírem e matarem a Marielle, o porteiro anotou que eles estavam indo para casa do Bolsonaro. O porteiro foi interrogado e falou, não, ele falou que ia para casa do seu Jair, o seu Jair atendeu e autorizou a entrada. Gente, esse caso é estranhíssimo. Eu não sei se tem coisa aí, se tem coisa do Wilson Witzel contra o Jair, não sei. Agora, na minha opinião, esse ponto ficou bem esclarecido. Aí sim se trata de uma coincidência. Se trata de uma coincidência. O porteiro se equivocou na anotação, o número da casa lembrava, um número lembrava o outro, e por aí vai, tá? Assim, pode virar. Mas assim, mesmo se fosse o caso, este caso do porteiro não faz o menor sentido. Entendeu? Mesmo se fosse a família Bolsonaro ali por trás, o caso do porteiro não faz o menor sentido. Tá? Assim, é uma coisa à parte. Mas vai gerando aquele... mais um fato. Tá? E aí entra, né? O que o Carlos Bolsonaro teria com a Marielle Franco? Bom, motivos não sabemos, mas suspeitamos, né? Mas que ele tinha coisas, ele tinha. Algumas coisas, né? Não eram poucas, não. Era consenso na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, que o Carlos se recusava a entrar no elevador quando você tivesse qualquer colaboradora da Marielle Franco assumidamente transexual ou qualquer assessor negro da vereadora. Se dizia isso na Câmara do Rio. Isso entrou nos autos do processo da investigação lá no começo. Tá? O Carlos foi interrogado. Porque qual era a questão também, gente? O Carlos tinha um gabinete do lado do da Marielle. Vizinho, literalmente, um do ladinho do outro. No mesmo andar, um do lado do outro, encostado. E aí, a Marielle chegou numa sessão da Câmara dos Vereadores até dar um esporro no Carlos. Falou que ele pegava o elevador longe para poder fazer piadinha e não sei o quê. Tá? Teve um outro caso aí, mais bizarro ainda, né? De que o Carlos quase agrediu, né, um colaborador, uma pessoa que trabalhava, eu dei a palavra colaborador, uma pessoa que trabalhava no gabinete da Marielle Franco. Porque essa pessoa estava passando no corredor, passou na frente do gabinete do Carlos, aí foi questionado, né? E esse Carlos, ele tem alguma coisa a ver com o presidente, não sei o quê, uma pesquisadora do exterior, tá? E aí ela falou, chamou ele de fascista. E aí o Carlos escutou, e aí foi pra cima, a Marielle foi lá, interveio na situação e acalmou um pouco os ânimos, certo? Então, assim, era consenso de que o vereador que odiava a Marielle Franco dentro da Câmara e que deixava isso escancarado era o Carlos. Quando ela discursava, ele ficava debochando e por aí vai. Coisa bem eu ia falar oitava série, não, mas coisa bem de segunda série ou do pré, mais ou menos, talvez, né?
E, além disso, o próprio Roberto Bertoldo, né, ele tá na lista dos vigiados pela ABIN, pela Agência Brasileira de Inteligência. É um combo perfeito. Então, notem, gente, todos esses casos, eles criam uma associação. Eles criam uma associação que torna legítimo, sim, que isso seja discutido. Torna bastante legítimo. Agora, vamos lá. Quando você frequenta alguns meios complicados, né, para ser generoso, assim, milícia é um meio complicado, você acaba cruzando com tudo isso. Você acaba homenageando um cara que é investigado no caso. Você acaba, sim, cruzando com frequência o sujeito que foi executor. Acontece. É um absurdo que a gente tenha tido um presidente que frequenta esse tipo de meio, com os filhos frequentando esse tipo de meio, né? Porque não é só puxar saco, é contratar pro gabinete, né? E aí, assim, eu ainda acho que não é o mais provável, porque não me parece que tem que ter um cuidado, né, na hora de expor o que você acha, né? Não me parece que o Carlos teria, assim, motivos efetivamente fortes para matar, e não outra pessoa, porque a Marielle não outra. Certo? Seriam muitas as opções. Muitas as opções. Se for um crime basicamente de ódio, tá? O Rony Lessa embarcar nessa só por ódio, não sei, é possível, dada a personalidade dele? É. Mas assim, às vezes tem dinheiro por trás. É muito mais, no geral, essas coisas têm muita grana por trás, tem ali disputa de poder por trás. Então não me convence. Eu acho que isso realmente pode ser um mar, não é nem de coincidências, é um mar de fatos que acabam associando eles ao caso, porque eles estão associados a esses grupos. Né? Tanto que eu acredito mesmo que se sabia ali. No churrasco de condomínio pode ter cruzado o Rony Lessa, Carlos, numa conversa se sabia. Né? Mas não, isso nem será aprovado se for o caso. Tá? Não participou, mas tinham consciência, entendem? Agora, a fala do Roberto Bertoldo, ela tem pouquíssimo valor para mim neste caso. Ela tem pouquíssimo valor para mim neste caso. Ela agrega muito pouco a tudo isso que eu já listei para vocês. Muito pouco. Ele pode ter realmente recebido essa informação da Joyce. Só que a Joyce não é uma pessoa confiável. Dezenas, centenas de fatos deixaram isso muito escancarado, tá? A Joyce fala muita coisa. Na hora de ir adiante, ok. O Bertoldo cita o caso do Sérgio Moro. Gente, o caso, vocês sabem que eu não gosto do Moro, mas o caso da Marielle não foi federalizado, e em outros momentos da entrevista se coloca essa questão, não no trecho que eu pus pra vocês, uma entrevista curtíssima, tem 15 minutos, eu ponho o link no final pra vocês. O caso da Marielle, ele não foi federalizado, não foi porque o Moro não quis, ele não foi federalizado porque a família não quis, o Moro defendeu a federalização, e a família não quis porque suspeitava da investigação, também suspeitaria. Agora, dizer que o Moro tentou brecar a investigação depois que recebeu essa informação da Joyce Hasselman, assim, não se sustenta pelo fato de que ele não tentou. Ele só virou o jogo em 2020, lá pra frente, né, quando a família se colocou contra. Em 2019, o Moro era a favor de federalizar. Era a favor de federalizar, certo? E, assim, sempre, por que suspeitar do Moro, né? O Ministério da Justiça e Segurança Pública, na época que ele estava à frente, publicou uma lista dos 26 criminosos mais procurados pela polícia no país. Era evidente que o Adriano Queiroz, o Adriano Nóbrega, ele devia estar nessa lista. E não tá, foi retirado da lista. Aí o Moro foi questionado e falou, não, porque é uma lista de criminosos que tem atuação interestadual. A atuação do Adriano está restrita ao Rio. Mentira, na lista tinha vários. Ele tirou da lista por causa do Jair Bolsonaro. Uma lista de procurados do país foi alterada em razão de um pedido do presidente da República e o Moro cedeu, tá? Uma ruptura ética inacreditável, ok? Agora vamos lá, a investigação tá correndo. Eu particularmente estou confiando bastante. Você tem uma ampla equipe mobilizada, você tem muitos fatos que estão sendo colocados, uma possível delação agora do Rony Lessa. A gente tem que levar em consideração o que sair na investigação. E saindo, a gente só vai poder desconfiar, pelo menos publicamente, no bar a gente pode desconfiar do que a gente quiser, mas publicamente, daquilo que você tem evidências e coisas muito claras de que, olha, a investigação não correu direito aqui. Tá? Na hora que sair, eu acho que talvez ainda saia esse mês em razão de se completar 6 anos do homicídio. Talvez no próprio dia, talvez na semana que vem mesmo, tá? E o que a gente sabe é que publicamente o principal suspeito é o Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, tá? E faz algum sentido. Faz um bom sentido,
né? As razões que levaram ele a isso não me convencem, mas as associações, ele tentou interferir nessa investigação e muito durante muito tempo, ele atrapalhou as investigações. Agora, se discute a possibilidade de você ter mais de um mandante. Mais de um mandante. Tá? Se discute isso. Veremos. Se tem mais de um, pode existir uma associação. E quem está associado ao Domingos Brazão, natural que se desconfie da figura do Carlos. Não vamos fingir que essa conversa não acontece. Tá? Emendo pra vocês, vai vir gente aqui falando, né? O Domingos Brazão petista. Gente, sabe quem é Domingos Brazão? Domingos Brazão, ele é o centrão. Tá? O Domingos Brazão vai se alinhar a quem ganhar. Em 2010, quem ia ganhar a eleição presidencial? Que era óbvio, a Dilma. E ele fez campanha pra Dilma. Tá? Aliado a quem? Ao grupo do Sérgio Cabral, que era aliado a Dilma. É isso. E eu não canso de falar mal do PT do Rio de Janeiro por causa de alianças que eles fazem. Agora, apoia a Dilma. Quem Domingos Brazão apoiou em 2018, 2022? Jair Bolsonaro. Eu sou contra você tentar associar o Domingos Brazão ao PT, mas também acho exagero. Sou contra você associar o Domingos Brazão à figura do Jair. Teria até mais motivos. Participação em comícios, valores parecidos, né? Proximidade, inclusive, da família Brazão como um todo com outros da família Bolsonaro, com os filhos. Teria mil motivos, mas eu não acho que é o caso. Pode se comprovar que seja. Agora, por hora, gente, Domingos Brazão nunca foi petista. Isso aí é delírio, completo. Tá, se o Domingos Brazão é petista, o Bolsonaro é, porque também tem foto com adesivo do... Tem foto ali com coisa do Lula, né, essas coisas todas aí. O Bolsonaro, não? Quem que tem? Bom, eu coloco aqui na tela, né, pra deixar bem preciso o fato. Então, nada a ver. Certo? Vamos acompanhando, gente. Vamos aguardar sair o caso. Eu tô ansioso também por uma solução, mas cuidado também com essas entrevistas, por mais que, como eu coloquei, há muito por que se levar em consideração. Há muito por que se levar em consideração essa possibilidade. Até a próxima.